O INSS está pagando funcionários para negar benefícios. Essa é uma realidade. Pessoal, nada aqui nesse canal é inventado. A gente interpreta as notícias. Eu vou ler para vocês aqui uma notícia do site UOL, que saiu ontem, no dia 28 de janeiro de 2020. O título é o seguinte: após início de bônus a servidores, o INSS teve pico de pedidos negados. O que significa? O INSS está pagando para que se neguem benefícios. E tem mais. Funcionários e advogados veem pressão por encerramentos de pedidos que acabam na justiça. Para você entender, vou pedir um favor para você. Não é inscrito? Já se inscreve aqui agora e ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos. Quer ajudar outras pessoas para que elas fiquem por dentro do que está acontecendo no Brasil hoje? Compartilhe nas redes sociais, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Osias Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal de notícias e informações onde eu dou o meu ponto de vista. Eu quero agradecer a presença de todos vocês, um forte abraço. Eu sei que o tempo é curto, mas eu deixo aqui a minha saudação. Hoje é dia 29 de janeiro de 2020, quarta-feira. Então, vamos nos atualizar aqui. O INSS atingiu um pico de benefícios negados em outubro do ano passado, com 434 mil requerimentos negados, recusados. O volume de indeferimento, na comparação com o ano anterior, 2018, cresce principalmente a partir de julho, quando o Instituto começa mais uma força-tarefa para reduzir a fila de espera. Foi quando o governo liberou o dinheiro para que o INSS pagasse bônus para os seus funcionários. Então, grana extra. Em primeiro mês aí do pente fino, em junho de 2019 até novembro de 2019, o último aí com dados disponíveis, a média de indeferimentos negativas do INSS fica em torno de 398 mil pedidos negados, 20% a mais do que no ano anterior. Entre janeiro e novembro, a média cai para 348 mil pedidos negados. Para servidores e advogados, esses números vêm na esteira aí da pressão por resultados. Esses funcionários e advogados do INSS, eles têm uma pressão muito grande, eles estão sofrendo um estresse muito grande, porque o governo está exigindo resultados. Com a combinação da longa fila de espera por uma resposta quanto a pedidos do INSS, o resultado é uma enxurrada de processos na justiça. Hoje, em cada 10 benefícios aí são pagos pelo INSS, mas por ordem da Justiça Federal. O INSS está envolvido em 48% das ações na esfera federal. É praticamente 50%, aí faltam 2%, 48%, ou seja, metade das ações existentes dentro da Justiça Federal hoje são contra o INSS. Os juizados especiais federais, onde é possível iniciar um processo, foram 1,7 milhão de processos em 2018. Essas ações contestam decisões do INSS ou cobram uma resposta que não veio no prazo aí legal de 45 dias. O número corresponde a 81% de tudo que o juizado em todo o país aí analisam, segundo dados aí do Conselho de Justiça Federal. Eles dizem que o trabalhador deve analisar a sua carta de concessão de aposentadoria, aquela carta que ele recebe, porque o período tem que ter sido considerado na contagem, todo o período. Às vezes lá no cadastro de INSS está faltando algum período, então é bom que você confira se o INSS fez as coisas corretas, porque o INSS erra. Os dados de 2019 ainda não estão fechados aí no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, o tribunal que atende os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Os mandados de segurança para obrigar o INSS a responder os pedidos crescem 284% no ano passado, aí, entre 2018 e 2019. O volume de requerimentos também aumentou em junho e novembro, mas não é possível fazer uma relação direta entre os dois montantes, considerando aí que, diante de um estoque de 2,3 milhões de benefícios esperando a resposta, muitos dos que foram despachados naquele mês foram aposentados em meses antes.
Pessoal, olha aqui, isso aqui saiu ontem no jornal, não é mentira. Aqui já estão falando em 2,3 milhões. Aumentou 300 mil de uma hora para outra, assim, o INSS já está divulgando. Isso na fila de espera. Vamos lá. Entre junho e novembro de 2019, o INSS recebeu aí uma média de 92.035 requerimentos, mais do que no mesmo período anterior, com aumento de 10,7%. O número médio de pedidos negados, recusados pelo INSS aumenta mantém aí certa estabilidade nos últimos anos, desde o ponto aí de virada, que foi em 2016, quando começou aí o pente fino do INSS. Então, eles dizem que se mantêm os números de benefícios negados. Durante 3 meses no ano anterior, uma greve derrubou o número de agendamentos. Isso é que aconteceu. O que pôde aí reduzir também o volume de solicitações analisadas. Então, pessoal, no ano anterior, uma greve derrubou o número de agendamentos, o que também reduziu o número de solicitações analisadas. Teve uma greve dentro do INSS, foi pouquíssimo divulgado, e é lógico, aí as pessoas não conseguiam agendar e, consequentemente, menos processos foram para análise. No ano de 2016, que marcou também o início do pente fino nos benefícios por incapacidade, criado com a promessa de reduzir aí no mínimo 30% desses pagamentos, o bônus nessa época era pago para os peritos médicos do INSS. A estratégia de pagar o bônus de produtividade deu resultado para o INSS. O presidente do Instituto, que pediu as contas, o Renato Vieira, demitido nessa terça-feira, diz que entre os servidores que optam aí por trabalho em casa, o aumento do volume de processos concluídos chega a 84%. Olha a pressão em cima do funcionário. O cara já produz ali 100%, que é o trabalho dele dentro do INSS. Com esse bônus, com esse dinheirinho extra, o cara faz 84% a mais do trabalho, para trabalhar em casa, para ganhar dinheiro. Para o cidadão que está na ponta no entanto, a melhoria não chegou. Essa que é a realidade. Para você que é beneficiário do INSS, essa melhoria não chegou. Mas aos olhos do presidente do INSS, que por um acaso levou um pé na bunda ontem, tá tudo certo. O presidente do INSS vem dizendo que aumentou a produtividade, mas aumentou baseada ao acesso moral muito grande, principalmente com os assistentes sociais. É o que disse aí Viviane Pereira, diretora da Federação Nacional do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, Trabalho, Previdência e Assistência Social. Ainda bem que ele foi mandado embora ontem. Segundo a servidora pública, com a criação do Programa Especial de Revisão, o INSS abriu a possibilidade de técnicos e assistentes sociais pedirem transferência às centrais aí de análise. Assim, teriam o direito de receber o bônus de R$ 57,50 por processo concluído. Vou abrir aspas aqui para a fala da servidora. Servidores estão sendo levados para o setor de análise sem qualificação, levando um baixo nível de decisão e alto nível de indeferimentos. Acaba tudo na justiça, o que afirma, portanto. Para receber o complemento salarial do programa de revisão, os servidores têm que cumprir uma pontuação mínima. O bônus começa a ser pontuado depois de uma marca atingida. O funcionário que atua na agência, por exemplo, precisa de 90 pontos mensais. O restante dá direito ao pagamento extra. Os que optarem pelo teletrabalho precisam cumprir uma pontuação mínima maior de 117 pontos e só então entram no bônus, no dinheiro a mais. A conclusão de um processo administrativo de pensão de salário maternidade, considerado mais simples, o peso é de 0,75 pontos. Um funcionário na agência no interior de São Paulo relata sobre condição de não ser identificado, é claro, ele não se identificou na entrevista, que há agências em que a gerência expõe os resultados dos funcionários como forma de constranger e pressionar por velocidade maior na conclusão de processos. Ninguém quer ser funcionário do INSS nessa época, a cobrança é muito grande. Para cumprir a meta vale tudo, até mesmo negar pedidos sem uma análise mais atenciosa.
Vou repetir aqui para os espertinhos que vierem até os comentários julgar o canal, falar que o título é muito escandaloso. Para cumprir a meta vale tudo, até mesmo negar pedidos sem uma análise mais criteriosa, o que afirma um funcionário do INSS que não se identificou aqui na entrevista para não perder o emprego, para não receber represálias, afinal de contas acabou a estabilidade do servidor público, né? Agora pode ser mandado embora. O bônus mais recente só pode ser pago se o servidor cumprir uma determinada pontuação, que varia de acordo com o tipo de trabalho, se é nas centrais aí de análise em casa. O presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ou melhor, a presidente Adriane Abrantes, afirma que a complexidade dos sistemas do INSS com suas falhas fazem com que a aplicação de tecnologia não seja suficiente para fazer zerar a fila, como afirmava aí quem foi embora, o presidente do INSS, ele falava que a tecnologia ia resolver o problema. Na avaliação da advogada, há necessidade de um funcionário fazer a correção de dados que o sistema não consegue ler. Vou abrir aspas aqui para a fala da advogada. No máximo 20% dos requerimentos possibilitam concessão automática sem a necessidade de análise de um servidor. Fecho aspas, a afirmação aqui. Portanto, a presença humana é necessária. Bom, não preciso mais falar nada, ele já foi embora mesmo, o presidente do INSS. O advogado Roberto Dias, que atua como consultor de seu escritório, tem pelo menos 500 processos aguardando resposta. Pedidos de benefício feitos em abril começaram a ser analisados somente esse mês de janeiro de 2020. Os advogados veem riscos de as medidas anunciadas pelo governo, como a contratação de militares da reserva, serem ineficazes. Eu vou abrir aspas aqui para falar desse advogado que participou da entrevista ao site UOL. O serviço de balcão não é tão simples assim. Mesmo que os militares passem por treinamento, ele tem que ter uma experiência, não tem traquejo para avaliar se o documento está certo ou errado, é o que afirma Dias. Para Adriane, presidente do Instituto de Direito Previdenciário Brasileiro, ainda que o trabalho seja eficiente, não há como equalizar a fila em 3 ou 4 meses. Ela considera também que o método de pontuação para pagamento de bônus desfavorece a análise de requerimentos iniciais. Como a pontuação é maior quando o servidor conclui um caso com suspeita de fraude e irregularidade, os pedidos de aposentadorias, pensões e salários maternidades ficam em segundo plano. Ó, cara, eu não estou inventando aqui, foi dito aí, é o próprio INSS que informou. Como a pontuação é maior do servidor quando ele conclui um caso suspeito de fraude e irregularidade, é o que eles chamam de pente fino, aquele investigando aí indícios de fraude e irregularidade, esse pente fino está acontecendo. Então, como a pontuação é maior, dá mais dinheiro para o funcionário, os pedidos de aposentadorias, pensões, salário e maternidade ficam em segundo plano. Procurados na semana passada e novamente nessa semana, o INSS e a Secretaria Especial de Trabalho e Previdência não responderam ao pedido de detalhamento de dados, ou seja, os novos números atuais, janeiro, como estão as coisas. Pessoal, a coisa é muito mais séria e tem mais greve aparecendo por aí. Daqui a pouco eu volto com mais informações para vocês. Se inscreve aqui para me ajudar, para que eu possa continuar informando. Ativa o sininho das notificações e já compartilha nas redes sociais. Eu peço desculpas, mas a verdade tem que ser dita aí, doa quem doer. Até o próximo vídeo.